Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dourados ainda com sol alto. Nós aqui já estamos querendo escurecer aqui em Minas Gerais, né? É bem assim esse Brasilzão aí, cada lugar um jeito, né? Aproveitando que a gente tem aí vamos dar uns segundinhos. Conta para nós aí, o Josué já falou que é de Dourados. De onde é que vocês são? Tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Recife. E Edson, esse já é conhecido nosso aqui de outras, né? Curitiba. Eu sou meio curitibano, eu cresci em Curitiba. Criciúma, Santa Maria, show de bola. Ouro Branco, Salvador, João Pessoa, Lavras. Opa, o pessoal de Lavras está aqui. Caxias do Sul. Muito legal isso. Isso é uma das coisas de todos os males aí que nós tivemos com essa história de Covid, né? A gente aprendeu que podia conversar dessa forma e tem sido muito legal, né? Nossa, o que a gente tem feito de eventos fantásticos aqui e tem sido incrível poder conversar com as pessoas. E desde o final do ano passado fizemos um evento com mais de 1.000 pessoas e depois disso, do final do ano passado, não, desculpa, de 2020, e aí começamos a fazer uma série deles. Olha aí, Recife, Vanessa de São Paulo. Eu ia perguntar se Vanessa é o nome da cidade, aí eu vi que é a Vanessa mesmo. Muito bem. Rio, Lavras com mais gente, muito bom. Legal demais, gente. Eu vi que nós temos aí umas pratas da casa já, temos pessoal que já andou publicando uns data papers que estão por aí também, muito bom. Ô, Curitiba fria, né, Giovana? Eu cresci aí, eu adoro essa cidade. Meu pai mora aí, então assim, eu sou apaixonado por Curitiba. Gente, já nós não temos muito tempo, né? Nós marcamos aí de conversar 1 hora e pouco, então eu vou parar de enrolar vocês aqui para a gente começar a conversar. Bom, essa é a primeira vez que a gente está fazendo um evento nessa área dos data papers. A gente tem, como eu disse, tem feito muito evento na área que eu trabalho propriamente dito, que é de ecologia de estradas, impacto de estradas em biodiversidade. Para quem não me conhece, acho que a maior parte de vocês não me conhece, meu nome é Alex Baja, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Lavras, no Departamento de Ecologia e Conservação, e trabalho há 20 anos com essa parte de impactos de estradas na biodiversidade. E tenho, durante muito tempo, essa coisa de que a gente estava sempre gerando muita informação que a gente ficava sentado em cima dela depois, né? A gente às vezes publica um trabalho, às vezes não publica. Até hoje meu mestrado não saiu. Saiu do doutorado e não saiu os trabalhos do mestrado. Era uma outra época, né? E aí a gente fica naquela história assim, poxa vida, tantos anos de dedicação, tanto dinheiro envolvido, e a gente tem que dar uma valorizada maior dentro desse contexto dos dados que a gente tem. E foi aí que, conversando com a Érica, que está aqui como nossa co-anfitriã, surgiu a ideia de criar a Latin America Data Science para que a gente pudesse dar vazão a esse tipo de coisa. E o lançamento aconteceu no ano passado, e de lá para cá a gente tem visto como que a maior parte das pessoas ainda conhece muito pouco sobre data paper ou data paper, e foi por isso que a gente falou, não, vamos criar esse curso, vamos contar um pouco. Daria para falar um monte, eu já vi aí que tem gente com muito mais bagagem na questão de banco de dados e tudo mais que está participando hoje aqui, que é muito legal,
mas que a gente quer mostrar algumas nuances para depois gerar desdobramentos, tá? Então, é isso aí, Josué, tá vendo? São coisas que a gente acaba acumulando, né? Na medida do possível, eu vou tentando acompanhar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo, gente. Bom, então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu espero que a gente consiga iniciar hoje um processo de conversa que pode durar bastante aí. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu estou pensando essa nossa estrutura. Hoje, dia 3 de fevereiro, a ideia é contar um pouco de história disso, explicar um pouco sobre data paper, falar um pouco sobre repositórios e mostrar o nosso modelo dentro do Lattes, de como é que é simples de se produzir esses artigos num formato que a gente ainda conhece muito pouco. Então, na semana que vem, a ideia é continuar debatendo e aí escutar vocês muito mais, na verdade. Hoje, mais para frente, obviamente, eu detesto a coisa de ser de um lado só falando. Eu adoro quando a gente interage e eu espero que a gente continue, que a gente interaja mesmo. Mas vai ser... Aqui apareceu que minha conexão está meio lenta. Se travar, vocês me avisam, por favor. Na próxima semana, a ideia é trazer realmente problemas que vocês apresentem, que vocês tenham dúvidas. Então, assim, é discutir e eu vou mostrar o passo a passo do processo de submissão. Então, hoje, data paper, o modelo de submissão. Na semana que vem, a gente comentar sobre as dúvidas de vocês mais a fundo e como não cometer, às vezes, errinhos que acabam fazendo com que o artigo retorne e tudo mais. E, no último, dúvidas, para que aqueles que querem vão estar com o material pronto. E eu tenho certeza que 100% de vocês possuem dados para que a gente possa, para que possa ser publicado. Então, a ideia é essa, tá bom? Vocês vão... Surgiu alguma pergunta aí no meio? A minha proposta hoje eu vou apresentar até um certo ponto, vou abrir para alguns questionamentos que podem ter e vou seguir para a parte de modelo de submissão, porque realmente o nosso tempo é relativamente curto. E vocês vão colocando, a Érica vai estar acompanhando e ajudando dentro desse processo e avaliando se a gente vai ter ali alguma questão para ser debatida, tá bom? E depois a gente abre o microfone também para vocês poderem conversar, sem problema nenhum, tá? Bom, gente, vamos lá. Então, assim, primeira coisa, vocês vão ver em seguida que 100% das pessoas que estão aqui, obviamente, são pesquisadores, são cientistas, são professores, são alunos de graduação, são alunos de pós-graduação. Eu vou mostrar para vocês como é que nós estamos distribuídos, tá? E eu garanto que todos nós, de uma forma ou de outra, já geramos bancos de dados. E muitas vezes, até poucos anos atrás, esses bancos de dados eram muitas vezes esquecidos. A gente terminava nosso mestrado, a nossa graduação, nosso doutorado, publica, quando publica, e essa informação tão rica fica lá guardada. E o que a gente tem que se perguntar é: todos os bancos de dados são importantes para serem publicados ou não? Então, que a gente tem, e nós hoje geramos um banco de dados com a inscrição de vocês vão ver em seguida. Agora, isso é importante, isso possui uma significância para que a gente possa transformar isso num artigo? É isso que a gente vai conversar um pouco. Vejam só, esse daqui, espero que vocês estejam conseguindo, não tem importância os dados especificamente ali, ninguém precisa colar ali na tela, mas é o banco de dados gerado a partir das inscrições que vocês fizeram.
nós criamos um banco de dados. Então, eu, obviamente, só escondi ali os dados pessoais, mas nós temos aqui um banco de dados que tem significância, é importante para que a gente publique, mas mais importante do que isso, eu quero mostrar para vocês um pouco como é que isso pode ser melhor ou pior apresentado se eu optar por encaminhar como um artigo. Então, antes de mais nada, vejam, essa daqui é uma análise preliminar desse banco de dados, de vocês, de cada um de nós que se inscreveu nesse curso. Vejam só como é que está distribuído esse nosso banco de dados. Quase 40% são docentes, isso é fantástico. Né? Vejam lá, estudantes de pós-graduação com 29%, estudantes de graduação com 12%, pesquisador 12% e assim por diante. Com certeza, cada um deles, ou cada um de vocês, com um banco, 1, 2 ou milhares de bancos de dados, tá? Para serem publicados. Eu tenho, com certeza, uma centena de bancos de dados que a gente poderia estar publicando. Aqui é a distribuição de vocês. Vocês vão entender isso depois, lá na frente, a importância só dessa brincadeira que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, vejam lá, ciências biológicas, 25%, 15%, 16% da saúde, ciências sociais aplicadas, 18%, e o resto se distribui. Agora, o mais interessante dentro disso é essa daqui. Vejam só. Isso daqui, só para vocês entenderem, provavelmente alguns de vocês, quando se inscreveram, acho que 20 ou 30 primeiros que se inscreveram, ainda não tinham um formulário perguntando. Aí é que me caiu a ficha, né? Vamos colocar lá um determinado formuláriozinho para a gente poder ter essas informações. Então, todos os outros já estão aqui. Tá? Vejam só. Nós temos, na prática, 91% desse grupo, desse seleto grupo de pessoas que produz ciência que nunca publicou um artigo de banco de dados. Olha o potencial que existe dentro disso para que vocês transformem toda essa informação em uma continuidade na divulgação e produção científica. Um grande número sequer tem uma noção mais precisa do que vem a ser essa nova forma da gente gerar ou da gente compartilhar dados, compartilhar as nossas atividades científicas para que elas possam continuar gerando ciência. Então, e essa discussão, ela está totalmente alocada dentro dessa nova linha de ciência aberta. Então, vejam que nós temos aqui dados abertos. E a ideia é justamente isso. Quem me conhece sabe que eu tenho trabalhado nos últimos 8 anos, muito com ciência cidadã. A gente tem um aplicativo de ciência cidadã, e aí você tem uma série de outras nuances dentro da ciência aberta. Mas nós estamos na vanguarda desse processo de discussão. Por quê? Porque a gente produz dados, muitas vezes com recursos de fomento municipal, estadual, federal, de ONGs, e esses dados, depois de se produzir 1, 2 artigos, acabam permanecendo estocados e que a gente precisa começar a dar vazão para eles, para que a gente possa realmente viabilizar uma nova visão. Por exemplo, os meus dados de ecologia de estradas, com certeza, para um engenheiro de tráfego, tem uma visão completamente diferente.
ou para alguém que trabalha exclusivamente com uma das espécies e que pode trabalhar com viabilidade populacional ou alguma outra coisa. Então, percebam que a gente pode sair da esfera ecológica, ir para a engenharia, ir para políticas sociais, uma série de outros aspectos que podem ser trabalhados com o mesmo banco de dados. Por isso, essa importância da discussão da ciência aberta. Então, e só para contextualizar esse aspecto, dados abertos, a gente normalmente, e isso sempre foi um erro meu até algum tempo atrás, enxergava dados abertos, ou pelo menos bancos de dados, como aquela planilha do Excel, do Google Planilhas, que a gente está acostumado a fazer e que até hoje, na verdade, a maior parte do que a gente está produzindo ou de que a gente recebe para serem transformados em artigos, são nesse formato. Mas existe uma infinidade de outras coisas, que a gente pode ver aqui, anotações de campo, laboratório, dados de pesquisa primária, inclusive as próprias planilhas que a gente tem, imagens, sons e assim por diante. Então, tudo isso entra como dado aberto, ou como uma fonte de dado aberto. Por quê? Porque a ideia é permitir que você volte na origem, você compartilha dado e volta na origem para que isso possa ser entendido plenamente. E essa é a grande questão desse novo tipo de publicação, da gente transformar nesse tipo de artigo diferentão que a gente tem. Então, por quê? Essas aqui são as grandes questões, e vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente começar a falar do modelo que a gente utiliza para que a gente possa publicar esses artigos, que essas aqui são as 4 questões que têm que ser respondidas. Por quê? A gente está tão acostumado com artigo científico convencional que a primeira coisa que a gente faz é sair analisando o dado. Mesmo que seja uma análise preliminar, descritiva, é a primeira coisa que a gente faz. A gente sai lá, porque a gente quer mexer nas informações. E artigos de bancos de dados não são para isso. Eles são para você descrever como é que aqueles dados foram obtidos e justificar um pouco da sua importância, contar se já foi publicado em algum lugar, para que você não tenha sobreposição de trabalhos com o mesmo banco de dados. Vocês vão ver isso dentro do modelinho. Mas essas 4 perguntas têm que ser respondidas. Como é que esses dados foram coletados? É o material e métodos de vocês. Quando que eles foram coletados? Aonde que eles foram coletados? E com o quê? Quais foram os instrumentos? Qual foi o software? Qual foi o aplicativo? Como é que foi produzido esse banco de dados? Teve uma rotina, um código para que essas informações são fundamentais para que qualquer pessoa que pegue essa informação possa utilizar, sem precisar procurar o autor lá no início. Por isso que o delineamento experimental, o material e métodos é tão fundamental dentro desse processo. Então, Vanessa, vai ter, inclusive, o próprio vídeo. Nós estamos gravando, porque com certeza tem pessoas que por algum motivo ou outro não puderam participar, e isso vai ser disponibilizado para vocês depois. Pode ficar sossegado, tá? Bom, e aí é aquela coisa, quando a gente começa a pensar no porquê compartilhar os bancos de dados que a gente tem, a gente pode elencar tudo isso. A gente pode pensar na gente, nos pesquisadores, em quem está produzindo esses bancos de dados. Por que que a gente deveria compartilhar? E aí, é muito engraçado isso, gente, pelo seguinte, a gente tem aquela coisa de posse, né? Fui eu que coletei, eu sou o dono do dado. E nunca publica. No mês que vem eu publico, mas aí tem outro trabalho. No semestre que vem eu faço, e aí tem outro. Quantos programas de pós-graduação
que um dos maiores problemas que tem é o trabalho do aluno que é finalizado e que isso nunca se transforma, na verdade, em um artigo que vai ser compartilhado, que vai ser difundido. Ele para na dissertação, para na tese, para no trabalho de conclusão de curso. Pensando dessa forma, os artigos de bancos de dados, claro, você continua sendo citado, outra pessoa pode analisar, mas normalmente o que ele é importante para outras visões ou para dados complementares. Pensa quanto tempo, e aí eu vou jogar para o meu lado, que eu entendo relativamente bem, de quanto eu preciso, por exemplo, monitorar, eu quero saber onde é que morre mais animais atropelados num trecho de rodovia. Eu preciso monitorar por 1 ano, 2, para poder fazer essas análises. Agora, se eu tenho, eu estou aqui em Lavras, que de um lado eu tenho a BR-381, uma grande concessão de rodovia, e do outro lado, meio longe, mas do outro lado, eu tenho a 040, também uma outra concessão. E elas passam por lugares diferentes, mas estão no estado de Minas. Bom, eu posso fazer o monitoramento da 381, gero um banco de dados, e se o banco de dados da BR-040 está sendo compartilhado, eu posso agregar e a partir daí ampliar o meu escopo de análise e, dentro disso, um trabalho que seria talvez de uma escala local ou regional, se transforma numa escala nacional, podendo-se publicar o artigo completo numa revista de um outro patamar, por exemplo. Então, você ganha produtividade. Por quê? Primeiro, que você qualifica o seu trabalho. Segundo, que o próprio artigo de banco de dados é um artigo. Então, você vai ser citado por ele. E veja, se o seu banco de dados é um banco de dados interessante, robusto, que traz informações significativas, ele não vai ser usado uma vez, ele vai ser usado 5, 10, 15. Eu tenho participado de vários artigos de bancos de dados que têm saído na área ambiental, na parte de fauna, nos últimos anos, e eu posso dizer que, na média, são os artigos que têm maior número de citação, na verdade, porque tem muita gente, nacional e internacional, fazendo uso deles. Por isso, a importância, pensando em termos de pesquisador. E a outra, que eu acho que é uma das coisas que aconteceu comigo também, é a ampliação da rede de parceiros. Por quê? Você publica. Você, melhor do que ninguém, tem o domínio desses dados. Você sabe a nuance, você sabe como é que foi aquele dia, por que ali pode ter uma diferença. O que acontece? O seu dado vai ser utilizado por um terceiro, que você publicou e ele pegou a informação. No mínimo, pode ser que você não participe diretamente do trabalho, da outra publicação. Pode acontecer que sim, mas, no mínimo, você vai ser procurado. E as pessoas vão, provavelmente, conversar com você. Então, tudo bem? Alguém falou alguma coisa? Tá bem. E, obviamente, gente, a gente tem a questão de melhores práticas, né? Por quê? Faz bem compartilhar dados. E a gente vai ver por quê nas outras aqui embaixo. Rapidinho, vejam só. Para as agências de fomento, otimização de recursos investidos. Não preciso falar nada, né? Num país, vamos falando de Brasil, onde o fomento à pesquisa está cada vez menor, você poder pegar um banco de dados que, no mínimo, vai complementar as suas informações, enriquecer e tornar aquele trabalho que você está fazendo melhor, é um ganho estratosférico para as nossas agências de fomento. Então, e, obviamente, normalmente, aqui para a FAPEMIG, é sempre assim, né? Você coloca propõe um projeto e, para ganhar o projeto, você tem que prometer um monte de artigo, né? Aí você promete um monte de artigo. Mas, veja, se um desses artigos, ou 2 ou mais, se transformam num artigo de banco de dados,
aquela mesma informação, mesmo que não seja com o seu nome, vai se desdobrar em vários outros. Então, aumento na produtividade científica com um mesmo investimento. É ótimo para as agências de fomento. Para a sociedade, e aí eu jogo lá junto já com políticas públicas, você tem um acesso à informação. Você consegue, por exemplo, pensando jornalistas que podem fazer uso dessa informação de uma forma mais robusta para poder embasar uma notícia. Várias ONGs que vão poder, a partir de bancos de dados gerados, embasar uma tomada de decisão ou influenciar, por isso que eu falei de linkar com políticas públicas, influenciar políticas públicas, para que vocês vejam, há uns dias atrás, na verdade, alguns meses atrás, estava tendo uma audiência pública da BR-319, lá no Amazonas. Acho que era no Pará, na verdade. E os dados estavam abertos de impacto do atropelamento. Dados abertos, cedidos pelo DENIT, qualquer um poderia mexer. Eu fui lá, como professor aqui dentro da universidade, peguei os dados e tive a oportunidade de questionar a tomada de decisão que estava sendo feita pelo governo em termos de medidas de mitigação. Se isso não fosse aberto, eu não conseguiria fazer isso. No máximo, eu pegaria o relatório de impacto e teria que discutir em cima dele, mas eu não saberia como é que eles foram gerados, na verdade. Ou, pelo menos, não poderia testar a forma como foi analisado. Então, vejam o quanto isso é importante. Para as revistas científicas, vejam, amplia a transparência dos resultados. Isso é incrível, porque você tem, muitas vezes, um artigo científico publicado e, junto com isso, você pode ter acesso ao banco de dados que deu origem àquilo. E, com isso, outras pessoas vão testar. Mas aí as pessoas vão poder ver se eu fiz algo errado. Bom, a gente parte do pressuposto que é todo mundo ético e que nós vamos ter a capacidade de fazer boas análises. E a ciência é isso, né? É crescimento. Então, vale a pena. E no caso específico, já falei, políticas públicas. Hoje em dia, você poder integrar bancos de dados para poder fazer tomada de decisão para aonde investir. Agora nós falamos, ou foi falado muito, o IBGE, a falta de dados para poder fazer uma distribuição de, por exemplo, do Bolsa Família. Por quê? Isso é importante, tá certo? Paula, a tendência é as revistas passarem a exigir a disponibilização dos dados. Com certeza. Existem várias revistas que já têm isso, na verdade, sabe, Paula? E vai ser uma tendência para que isso possa ser trabalhado. Quem não faz, aí vai ter que justificar que ele ainda vai ser utilizado de outra forma, mas é uma tendência mundial, na verdade, que os bancos de dados sejam disponibilizados. Né? Por favor, né? Fica sossegado, Clarissa. Que legal, muito bom, meus parabéns. Esse tipo de trabalho eu acho que é a tendência nos próximos anos aí da gente poder trabalhar e dentro desse contexto. Depois você ainda vai poder fazer ver o vídeo depois e colocar como você achar melhor, tá? Ó, gente, a Érica acabou de botar a listinha de presença, porque o Simpla tem um problema, né? Ele simplesmente marca a primeira vez e a gente quer fazer as 3 presenças porque tem surpresa aí na frente, tá? Então, assim, preencham ali dizendo que vocês estão... Pode mandar sim. Eu depois... Érica, compartilha para mim, para eu não ter que digitar agora, por favor, o meu e-mail, né? Para quem precisar. Mas preencham lá, tá? É só nome e e-mail, nada mais, né? Para vocês dizerem que vocês estiveram aqui presentes. Né? Muito bem. Bom, aí, gente,
Vamos para repositório de dados. Por quê? Se você tem um banco de dados, você tem que colocar ele em algum lugar. Entende? E a grande questão é como escolher bons lugares. A ideia é essa. Você tem que ter garantia, porque que esse dado vai se perpetuar. Imagina você deposita seu dado num local que você não tem, ou que não existe uma política de dados, não existe uma garantia de permanência, e daqui 6 meses esses dados somem, porque você não tem como recuperar. Ele foi depositado e não existe uma gestão adequada desse processo. Então, vejam, repositórios de dados são grandes infraestruturas tecnológicas baseadas ou especializadas em gestão de banco de dados. Basicamente é isso. Esse é uma forma de vocês depositarem. Vocês colocam lá e tem várias variações dentro disso. Se vocês, antecipando um pouco, se vocês perguntarem onde é que eu acho, como é que eu sei, pessoalmente, eu recomendo esse site. Tá? Depois eu posso passar direitinho, mas é esse daí, re3data.org. Ali dentro, ele é concentra informações sobre repositórios no mundo todo, de todos os tipos, de todas as áreas de conhecimento, e com um nível de detalhe fantástico em cima da confiabilidade que se tem desses repositórios. Vejam só, de novo, sempre puxando para as biológicas, me desculpem, mas é onde a gente trabalha mais. Eu fiz a busca, por exemplo, do GBIF aqui, que é um dos grandes bancos de dados conhecidos, né? Fica lá na Dinamarca. E uma coisa importante, quando nós, dentro do Lattes, dentro da revista, avaliamos se a pessoa está enviou o seu banco de dados já depositado num repositório, o que a gente procura dentro desse repositório? Essas informações aqui, ó. Cada uma delas dá um nível de confiabilidade maior para você inserir as informações. Então, ó, o primeiro é se ele tem uma informação sobre o serviço, ele dispõe de mais informações. O segundo, que para nós, no caso da revista, do Lattes, é essencial, é que ele seja de open access, de acesso livre, que você possa simplesmente entrar lá sem precisar comunicar com o autor, sem pedir uma senha, você vai entrar e vai fazer o seu acesso ao banco de dados. E assim por diante, se tem identificação, se tem uma política de compartilhamento, e assim por diante, para cada uma dessas informações. Isso é extremamente importante, tá? Alex, dá para colocar direto na revista, como alguém falou? Sim, dá para fazer. E é o que a gente tem feito. Se vocês entrarem hoje lá no Lattes, vocês vão ver que nós temos talvez metade dos artigos publicados com o banco de dados internalizado e metade fora, que já vem com essas informações. Então, já vem depositado, você já tem o identificador e assim por diante. Beleza? Então, assim, quero simplesmente depositar, não tão simplesmente, mas eu quero depositar os dados, você pode selecionar qualquer um desses lugares aqui, que lá dentro tem centenas, vai depender da área com que você está trabalhando, tá bom? Bom, contei um pouco dessa história, já são 7h06 e a gente prometeu ir até 7h30, vamos ver o que a gente faz aqui. Eu quero contar um pouco da vivência que a gente tem observado nos últimos meses dentro dos encaminhamentos dos bancos de dados. Então,
esses dias. Estou vendo aqui, tá, Josué? O material desse site. Acho fantástico, é exatamente isso. Então, eu fico, às vezes, eu critico algumas, a gente vai numas defesas, às vezes, de dissertação, na minha área, por exemplo, de atropelamento de fauna. As pessoas, a maior parte das vezes, querem... um dos grandes objetivos dentro de um trabalho de atropelamento de fauna é mitigar o atropelamento de fauna. A gente quer que ele seja reduzido. Aí a pessoa está lá no mestrado, faz 1 ano de coleta e chega no final, quando a gente vai ver a defesa, conclusão, são necessários mais meses ou anos de coleta de dados para que se possa fazer a tomada de decisão. Nós, como pesquisadores, morremos de medo de colocar o nosso na reta. E aí a gente fica jogando isso para frente sempre, para tentar dizer assim, olha, eu fiz o trabalho, mas ainda não tenho coragem de dizer. E isso se encaixa nisso também, viu, Josué? De que a gente vai errar, mas a gente vai errar da melhor forma possível. Então, vale a pena. Depois vou dar uma olhada nesse site que você colocou aí. Né? Isso aí, Vanessa. Exatamente, Josué. Fábio, já vou chegar lá, tá? Tá bom, vou te contar já, na verdade. Com certeza. Só não é porque se você entrar... O Fábio está perguntando aqui, gente, sobre indexadores, tá? Eu sabia que vocês iam me perguntar sobre isso. Ela só não é porque os indexadores possuem regras. Por exemplo, o Cielo não, acho que fugiu agora. Exige que tenha 4 números publicados ou 2 anos, se eu não me engano. Então, a gente tem que se enquadrar dentro disso. Você manda e você não consegue passar. Então, nós estamos agora, na verdade, não sei se hoje já saiu, acho que não, mas essa semana ainda vai sair o nosso 4º número, tá? E com isso a gente já começa a enxergar uma possibilidade de indexação. Né? Então, com certeza, esse é o grande... Sinceramente, eu não consigo imaginar uma revista científica que não seja indexada. Na verdade, é só o processo de chegar lá, na verdade, se qualificar para isso, mostrar que faz a revisão adequadamente e tudo mais, mas nós vamos chegar lá. Fica sossegado, tá, Fábio? Gente, eu estava falando disso daqui pelo seguinte, a gente tem recebido muito, e aí são dicas já dos próprios bancos de dados. Vejam, esse banco de dados é, de novo, vocês, tá? Das inscrições que vocês fizeram. Ele está totalmente estruturado, 100% da nossa informação está linearizada, com as suas diferentes colunas específicas, uma embaixo da outra. Alex, mas isso é básico, é óbvio. Não é óbvio. Vejam só algumas coisinhas que a gente adora fazer muitas vezes e tem que tirar do nosso cotidiano. Fazer abas com subdivisões. Por exemplo, lá embaixo, docente, estudante de pós, estudante de graduação, pesquisador. Por quê? Porque a gente quer segmentar. Mas, na verdade, isso pode estar única e exclusivamente aqui, um embaixo do outro, na verdade. Porque com isso você consegue ter uma facilidade de análise muito maior. Então, não faz sentido a gente criar grupos, porque o grupo pode fazer sentido para você, mas não faz sentido, talvez, para um outro pesquisador que vai usar o seu banco de dados. E aí você está obrigando ele a fazer a anexação de um embaixo do outro depois. Isso é simples. Em alguns casos em outros nem tanto. Vamos ver uma outra. Esse daqui é bem mais complicado. Vejam só, manteve a segmentação aqui embaixo e aqui fez segmentações dentro do próprio banco de dados. Então, veja, na data tal, para a área das ciências humanas foi isso. Para a área das ciências biológicas foi isso. Você não consegue analisar essa informação depois. Por isso
que esse banco de dados é o coerente, onde você tem uma mescla aqui, eu não segmentei ele e não foi criando caixinhas dentro da mesma página. Então, se você faz isso, você inviabiliza uma... Eu teria que voltar corrigindo. Eu ou qualquer pesquisador que for pegar esse banco de dados vai ter que transformar ele naquele padrão que estava lá no início, porque daqui você não consegue analisar nada. Esse é um erro que a gente tem recebido muitas vezes. Isso é extremamente importante. E lembram daquelas 4 perguntinhas que eu falei lá, que são importantes? Uma das coisas que vai vir logo em seguida é a explicação do seu banco de dados. E esse tem sido um outro quesito que, dentro do modelo que a gente utiliza, tem sido extremamente assim, a gente tem que, às vezes, retornar muito para as pessoas, porque entender o que é o número do pedido para o Alex, que fez o banco de dados, que coletou a informação, pode ser óbvio, mas e para uma pessoa que vai ler isso ou que vai baixar os dados daqui a 1 ano ou 2, o que é número do pedido? Então, a gente precisa entender cada um dos campos que foram criados para o banco de dados. E isso tem que estar detalhado. Vejam o quanto isso é diferente da maior parte dos artigos que a gente cria normalmente. Então, vocês vão entender isso logo em seguida por causa do modelinho que a gente tem. E aí, eu estava aguardando esse momento entre as coisas que o Fábio perguntou sobre a indexação, para contar um pouquinho, já comentei com vocês. Então, a nossa revista, ela nasceu em julho, agosto do ano passado, acho que foi o primeiro número, então. Isso aí, Paula, o plano de gestão dos dados poderia acompanhar o data paper como um documento suplementar no momento de submissão para incluir todas as informações. Em alguns casos, você vai ver em seguida, Paula, que ele está dentro do próprio artigo. Tá? Se ele for demais, por exemplo, tem um código de análise, não vai lá, vai suplementar, sem problema nenhum, não existe limite do volume de artigos, de arquivos que a gente pode colocar ali para que torne esse banco de dados totalmente utilizado. Mas é exatamente isso. Então, bom, então assim, a revista nasceu faz poucos meses. Nós já estamos, como eu falei agora, lançando o próximo número. No ano passado foram 3 números. E tá fantástico, tá? Hoje nós temos cerca de... Se vocês entrarem, convido vocês depois a entrarem para ver a parte do nosso grupo editorial, que está incrível. Não tem a listagem dos nossos revisores, das nossas revisoras, mas, se eu não me engano, nós já chegamos a 500 revisores. E nós temos uma série de intenções de tornar isso muito ágil, tá? De que o processo de revisão seja muito ágil, sem perder de forma alguma a questão de qualidade da revisão. Por quê? Porque a revisão de um artigo dessa forma, ela é muito mais simples. Veja que, como você não tem que apresentar resultados e não tem que discutir, o que cabe a quem está revisando é o detalhamento que foi colocado no delineamento experimental. Me deixa claro como é que o dado foi coletado? A descrição do banco de dados me deixa claro o que significa cada uma das informações que eu estou tendo? Com esses 2 pontos, o artigo está pronto. Sempre tem alguma revisãozinha, alguma coisa, mas essa é a ideia. Né? Karina, eu não sei. Então, na verdade, assim, a grande dúvida e o que você tem que se perguntar é: essa é uma informação. Primeiro, assim, vocês têm que cuidar, e aí nós vamos
ter que entrar na questão da lei de dados, se essas informações podem ser sempre compartilhadas, tá? Então, cuidem muito com esse tipo de coisa. Uma ata é uma coisa que tem uma nuance muito forte dentro desse processo, tá? Então, assim, tem que pensar, porque se bater na revista algo que vá de encontro com a lei de dados, tá? Dos dados pessoais, a LGPD, não vai passar. Tá? Isso é um cuidado muito grande. Então, assim, a ata, talvez você... é importante, porque a partir da ata foram pinçadas as informações que deram origem ao banco de dados. Ok? Dentro disso, talvez você tenha que esconder as informações que firam a questão da LGPD e fazer um PDF com todas as atas e anexar junto, material suplementar, não tem problema, mas ele tem que ser demonstrada a importância. A pergunta é, isso vai trazer um ganho? Talvez os revisores digam que sim, talvez digam que não dentro desse processo, mas é uma forma que eu penso agora rapidamente, tá? Sim, Clarissa. Sim, André, exatamente. O que eu digo é porque, assim, eu entendo que eu pensei nas atas como uma fonte de informação, na verdade. Então, assim, se ela acha importante que alguém possa verificar se a coleta da informação que foi sistematizada depois no banco de dados foi a correta, poderia ser interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu queria andar, e essas dúvidas de minúcias assim, a gente deixa lá para semana que vem, pode ser? Só para a gente não engrenar. E eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou descompartilhar minha tela, que eu vou ter que compartilhar ela de uma forma diferente agora com vocês, porque eu vou mostrar, deixa eu achar aqui, uma série de arquivos que vão ser importantes para vocês entenderem. Aqui. E este aqui. Agora eu vou compartilhar de novo. Aqui. Aqui. Acho que foi. Deixa eu ver aqui uma coisa, que agora sumiu para mim aqui vocês. Só me contem, por favor, vocês estão vendo aqui uma bagunça na tela aqui, de uns arquivos, principalmente esse do LADS modelo revisado, tudo certo? Vou botar ele maior aqui. Bom, e eu vou... Esse daqui é para internalizar para vocês. Se vocês entrarem hoje no LADS, tem lá modelinho para vocês seguirem. E vocês vão ver que é extremamente simples, mas tem que seguir o passo a passo. Tá? Existe uma série de informações importantes e que ela tem que estar ali. Um dos pontos que tem causado uma série às vezes, de dúvidas, a gente está acostumado, quando a gente manda artigo para as revistas científicas, de mandar um arquivo onde a gente tem o nome dos autores e tudo mais, e um arquivo onde a gente tem o texto, até para que aquele que tem o texto seja enviado para os revisores. No nosso modelo, nós integramos os dois, então vocês não precisam mandar. Nós, internamente, fazemos esse processo. A gente quer tornar isso mais simples da gente poder, para vocês, propriamente dito. Então, a gente internaliza essas dúvidas, tá? Vamos lá. Eu vou passar aqui, porque já são 7h21, tá?
Eu vou mostrar só aquilo que é importante, tá? Vejam, todos os tópicos do modelo são obrigatórios. Então, assim, se não faz sentido, veja só, se porventura o autor acreditar que um dos tópicos não se enquadra no trabalho, deve justificar a sua ausência. Pode ser simplesmente não se enquadra no escopo do trabalho. Não precisa escrever um parágrafo inteiro. Não, basta dizer isso e vai ser analisado sem problema nenhum. Tá? Agora, tem alguns que não tem como escapar. Tá? Então, vamos falar de letra, né? Somente serão aceitas segmentações nesses dois tópicos. Também não vem ao caso. Aqui é tudo padrão, ó. Muito fácil. Eu quero vir aqui, no nosso modelo, onde começam os dados. Gente, a indexação esses metadados que a gente precisa para publicar tem uma série de nuances. Tá? Quando a gente começa a estudar isso e ver como é que a revista tem que inserir as informações, as coisas não estão aqui porque a gente tem uma mania de querer fazer. Não, é porque precisa disso hoje para fazer as buscas corretas, para que o Google ache o seu trabalho, para que as outras pessoas achem o seu trabalho. Então, essas aqui são regrinhas básicas que a gente tem. Então, aqui você tem incluir o nome inteiro e botar o identificador. A filiação. A gente às vezes gosta de colocar o endereço, aquela coisa assim, que dá 3 linhas de endereço no final. A revista padronizou que tem a instituição, o nome do laboratório, a cidade e o país. É isso que vocês vão mandar. Então, quem é a pessoa, dentre os autores, que vai ser o autor de correspondência? Esse aqui vai ser o único e-mail que vai estar aqui dentro do modelo. Nada mais, tá bom? Vejam só. Publicações prévias. Se você está usando um banco de dados, por exemplo, vamos pegar a minha dissertação, a minha tese. Eu fiz, acho que uns 3 artigos. Então, se eu vou pegar um banco de dados que deu origem a 2 daqueles artigos, eu vou citar. Por quê? Porque esses artigos vão ajudar a complementar, inclusive, a descrição metodológica do banco de dados que eu estou compartilhando. Então, quem baixar esse banco de dados vai ter outras fontes de informações. Então, obviamente que essas publicações prévias não são enviadas, por exemplo, para os revisores. Por quê? Porque a gente quer a total isenção dentro desse processo. Tá bem? Agradecimentos. Tá simples. Isso aqui se tornou uma coisa muito legal, sabe? Revisores. Quando a gente começou a estruturar a revista, a gente ficou meio assim, será que a gente aceita o encaminhamento de revisores? E tem funcionado muito bem esse processo. Apesar da gente ter um grupo hoje de 500 pessoas trabalhando dentro desse processo de revisão, tem trabalho que às vezes empaca, a gente não consegue, revisor. E aí essas indicações, óbvio que a gente faz a análise, a gente verifica, mas as indicações de revisão têm sido uma grande ajuda. A gente aprendeu isso logo agora, já no início dos trabalhos. Fundamental essa parte. Todos os data papers publicados no LADS devem possuir um banco de dados associado. Esse banco de dados pode ser depositado aqui, dentro da própria revista, ou pode já estar, por isso que eu comentei com vocês sobre os repositórios, podem estar lá dentro. Vocês simplesmente vão comentar. Nós aqui, num determinado momento, fizemos a sugestão desse repositório. Só que nós percebemos já, inclusive, que não faz grande diferença. Existem vários outros especializados que as pessoas preferem, sem problema nenhum. Você simplesmente tem que informar o nome, o identificador e o link de acesso. Por quê? Ele não pode ser fechado. Então, não pode ser num banco de dados ou num repositório onde a pessoa tenha que pedir autorização para o autor. Não é essa a origem do banco de dados
de um banco de dados aberto. Nós temos que ter acesso direto a essa informação, tá bem? Então, já tivemos caso de nos encaminharem um artigo, se ele fosse aprovado, ele seria tornado aberto, ele foi aprovado e se tornou aberto. Então, ele pode estar até fechado num determinado momento. Quando ele é aprovado, muda-se o status. Isso é possível de se fazer, tá bom? Gente, eu estou vendo que tem várias questões, eu só estou tocando aqui para a gente poder conversar, tá? E depois a gente volta nessas questões, tá? Bom, título do artigo está lá. Se é em português ou espanhol, tem que ter em inglês. Nada demais, né? Resumo da mesma forma, palavra-chave da mesma forma. Aí, aqui vem, conta por que seu dado é importante. Não é descrever os dados. Muitas vezes as pessoas aqui na parte de importância dos dados começam a fazer um resumo do dado. Não, olha, meu dado é importante porque vai ajudar a entender ou de aprimorar as técnicas de mitigação de impacto do atropelamento. Por causa disso, disso. Aqui. Então, de 3 a 6 aspectos importantes. Então, essa parte é aquelas... Quando eu falo, tem 2 lugares que são fundamentais. E lembram, são as 4 perguntas que estão lá que eu mostrei para vocês. É aqui que vocês vão descrever como é que os dados foram obtidos, tá? Todo o procedimento. Se foi em campo, se foi em laboratório, quando foi, aonde foi, como é que foi coletado, equipe, vai ser tudo descrito nesse momento aqui, tá? Vejam, alguns casos faz sentido, outros não, mas, por exemplo, área de estudo, coleta de dados e assim por diante. Referencie todos os procedimentos que forem necessários para o entendimento da obtenção dos dados. Não descreva nenhum dado nessa seção. Você deverá fazer isso na seção específica chamada descrição de dados. Então, Andréia, eu consegui pensar essa aqui, tá? A Andréia mandou mensagem direta aqui para mim, pedindo voltar no importância, Andréia. É isso? Ele vai ficar gravado também, Andréia, mas é muito simples, é porque que seus dados são significativos para que alguém possa fazer. Você vai poder voltar nesse aqui depois, tá joia? Sossegado, não se preocupa. Bom, e aí vem o próximo, aonde é a descrição do dado. E vejam, gente, essa é a grande coisa. A gente tem uma mania, porque a gente está acostumado a publicar artigo científico convencional, de começar a analisar os dados. E a ideia não é essa, é descrever os dados. Deixa eu pegar aqui. Nós, quando lançamos a revista, esse daqui é um artiguinho que foi publicado justamente por nós, foi mais até para mostrar exatamente como é que era a estrutura e, obviamente, mais um artigo publicado, de dados que nunca tinham sido publicados. Vejam só, descrição dos dados. Foram identificadas 3 espécies, quantos registros. Aqui eu faço simplesmente um processo descritivo do que é o banco de dados. Eu não estou analisando se é maior, se é menor, se é mais importante ou menos importante, se foi significativo ou não foi significativo, nada disso. Eu simplesmente estou comentando o que tem ali de informação dentro do banco de dados. Envolve macho, fêmea, qualquer coisa, mas é uma descrição. Você pode até ter gráficos? Pode. É necessário? Não necessário. Então, e aí, gente, é 7h31, me dá 10 minutinhos, ou por aí, vou tentar fechar nos 10 minutinhos, tá? E aí depois a gente volta mais lá para frente, ou a gente encerra e quem quiser continuar conversando um pouco, a gente continua, tá bom? Olha só. Tchararã. Cadê?
Está aqui. Abaixo da apresentação dos dados, é obrigatória a presença de um subtópico denominado banco de dados, aonde serão descritos cada um dos artigos compartilhados no artigo independente deles estarem disponibilizados como material suplementar. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que está pequenininho, esse aqui é o banco de dados compartilhado, desse artigo que eu estava mostrando ali para vocês. Veja, está aqui. Eu preciso, como eu comentei com vocês durante a apresentação, explicar o que é isso daqui. O que está sendo dado de informação? O que é o FUP? As pessoas não sabem o que é o FUP. O que é esse número aqui? Para mim, é lógico o que é aquilo. X e Y, é coordenada. Qual coordenada que é? Como é que ela foi obtida? Essas informações devem entrar aqui. O banco de dados, tal, é um arquivo Excel constituído por uma única aba, dados brutos. Está aqui embaixo, ó, dados brutos. Com 14 colunas, sendo elas período e do que ela trata, instalação e assim por diante, para cada uma delas. Se existe peso, me diz se aquele peso é grama, quilo, tonelada, o que é. Se existe metragem, é metro, é quilômetro, o que é. Essas informações precisam estar aqui, para que qualquer pessoa que pegue o banco de dados e vá lá e, olha, instalação, a data de instalação de uma determinada armadilha fotográfica. Está aqui. Espera aí, ela foi colocada no dia 4 de 11 e retirada no dia 7 de 11. Deu para entender? Foi instalada. Para quem trabalha com armadilha fotográfica, vai ser óbvio. Ela foi colocada e foi retirada nesse tempo. Pronto. Então, voltamos para cá. Obrigado, Clarissa. Vejam, referências, e as referências são muito simples, porque como você não está discutindo, como você não tem introdução, você não tem um referencial teórico para discutir. Então, vou mostrar aqui para vocês. Tem alguns lugares que são um pouco mais? São. Mas olha aqui, 3 artigos foram o que nós utilizamos. Acabou, tá certo? Porque você está... Normalmente, isso tem a ver, por exemplo, com um procedimento metodológico. Como é que você fez? Qual era o clima? Ou algum procedimento estatístico que foi empregado para que você pudesse ter obtido aquele valor. É isso que vai entrar aqui nas referências. Então, você não tem aquela tripa de 3 páginas de arquivo citado e tudo mais. Isso não acontece. Então, bom, aqui tem uns modelinhos para vocês. Sim, e aqui embaixo, como a gente pede para entender qual é... Por que voltou? Qual é a área de atuação para que a gente possa direcionar, a gente oferece aqui embaixo a lista para vocês poderem selecionar quais são as áreas que se aproximam mais, tá bem? Gente, vou tentar dar uma olhada aqui. Tcharam. Débora, boa pergunta. Veja, o dado depositado, ele continua, ou seja, você está compartilhando, ele tem uma série de importâncias para a ciência propriamente dito. Agora, a melhor forma de programas de pós, de avaliação frente aos seus pares, avaliação institucional, é que isso seja na forma de artigo. Então, por quê? Ele foi avaliado por pares. Ele passou por um crivo, tá? De pessoas que disseram, bom, esse banco de dados, a partir de agora, está claro e pode ser utilizado por outras pessoas para continuar fazendo ciência.
essa é um grande diferencial, então, porque o repositório, alguns você tem como, ou vários, na verdade, você tem como colocar o seu procedimento metodológico, o seu código do R, não importa. Pode ser colocado no repositório, mas nem sempre, ou na maior parte das vezes, eles não são avaliados por pares. E essa é o grande diferencial de uma revista. Aqui você vai passar pelo crivo de, no mínimo, 2. Tá? Nós aqui fazemos da seguinte forma, como a gente comentou que tem uma série de estratégias para otimizar o processo, nós sempre convidamos mais revisores e utilizamos aqueles que nos retornam primeiro. Tá? E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, eu parei durante muito tempo de revisar artigo, porque eu achava o cúmulo. Eu revisava o artigo e ficava por isso mesmo, na verdade. Eu estava lá trabalhando para a revista, e na verdade é isso, né? Nós criamos uma condição, e aí eu sei que isso é uma coisa que a gente pode discutir bastante, mas nós, dentro da revista, decidimos que os nossos revisores recebem bonificações. Então, conforme o número de artigos você pode escolher. Você recebe ou pontos, aqueles pontos múltiplos, ou, como a maior parte dos nossos revisores faz, ele prefere ganhar descontos na revista. E com isso, a gente consegue ter... sim, obviamente, os revisores recebem isso aprovando ou não aprovando o artigo, porque a gente não quer incentivar que o revisor aprove para ser bonificado, na verdade, né? Não, independente, ele foi convidado, participou, tem direito a pontos múltiplos ou descontos na revista. A grande parte prefere o desconto na revista, que vale muito mais a pena em termos de retorno, na verdade. Então, sim, Mariana. Eu falei que nós tínhamos... Gente, se vocês quiserem falar de banco de dados, Mariana está aí. Ela sabe muito mais de banco de dados do que eu, no final das contas, tá? Uma hora dessa eu vou convidar ela para dar uma palestra aqui para vocês. Então, e já foi uma autora, um ou dois, né, Mariana, de artigos aqui na revista. Eu acho que 2 você participou, se eu não me engano. Né? Bom, eu até escutei, eu ia falar antes, mas eu vou voltar a comentar isso nos próximos. Gente, notícia boa. Todos vocês, nosso curso oficialmente termina no dia 17 de fevereiro. Tá? Todos vocês que encaminharem um artigo para a revista até um mês depois, dia 17 de março, acho que é isso, eu estou aqui meio perdido agora nas datas, mas eu acho que é isso, vai ter 30% de desconto. Tá? Então, assim, é um presente que a gente quer dar aí para que as pessoas cada vez mais entendam o quanto que é legal publicar artigos de bancos de dados. Tá? Então, tem que estar inscrito no nosso curso, tem que participar de pelo menos 2 dos nossos encontros e no período de um mês. Vocês viram que o modelo, sinceramente, vamos ser bem sinceros em termos de dificuldade. Garanto para vocês que a maior parte de vocês, se vocês sentarem em um dia ou 2, vocês preparam os artigos para serem publicados. E não só no Lattes, em vários outros lugares. Tá? A diferença é que o nosso é muito mais ágil, a um preço muito mais baixo e é prata da casa no final, né? Então, assim, a gente está aqui para fazer as coisas acontecerem dentro disso.
Outras coisas legais que eu não comentei quando eu falei do Lattes é que a gente tem parcerias que a gente estabelece com programas de pós-graduação, onde tem descontos para quando o programa participa, e congressos, eventos e tudo mais. Então, se você está organizando um evento e quer dar um desconto, tem algumas formas de fazer isso. Pode ser direto o evento adquirindo, ou pode ser dando desconto para os participantes. Tem lá, dentro do nosso site, tem os 2 PDFzinhos que a gente explica de como fazer isso, se vocês tiverem interesse, tá bom? 19h42. Alguma última perguntinha aí para a gente encerrar por hoje e voltar na semana que vem? Como é que estão as coisas? Algo... Se alguém quiser abrir o microfone, agora é a hora de... Não sei nem se vocês conseguem, né? Se tá liberado para abrir o microfone, na verdade. Tá ótimo, muito bom. Uma coisa que é muito legal é que, assim, eu acho que os artigos de bancos de dados são uma coisa fantástica, inclusive para quem está começando, né? Porque, veja, ele não segmenta. Muitas vezes a gente vai conseguir publicar um artigo de peso lá na frente, terminando o mestrado, terminando o doutorado, aí a gente vai sentar, tem aquela bagagem. Agora não. Aluno de graduação, fez uma coleta legal de banco de dados, tem informação, ela pode ser transformada num artigo. Então, se depois isso vai ser para os programas de pós, sinceramente, se eu fosse coordenador de um programa de pós, eu diria o seguinte: um dos artigos a ser publicado por 100% dos estudantes do programa deveria ser um artigo de banco de dados. Isso garante, pelo menos, produtividade para o próprio programa. Então, assim, são estratégias de se pensar de como utilizar isso, na verdade. Então, assim, espero que a gente tenha... Pedro, eu vi aqui, deixa eu ver. Pedro, qual o valor da submissão? Se eu não me engano, nesse momento, o valor integral está 390. Se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso, tá? Eu não sei qual é a sua área, Pedro, mas se você for olhar em revistas normais aí, os valores, não só de banco de dados, mas o que for, é lá em cima, assim, né? Tá uma fortuna no final, tá? Tá aí, ó, Pedro. Conforme, tem variações conforme o tamanho do artigo, algumas coisas assim. Show de bola. Gente, eu vou fazer assim, desafio para a próxima semana. Senta, escreve o artigo, começa a fazer, pega um modelinho lá na revista, começa a escrever ele e na semana que vem a gente se encontra e nós vamos tirar todas as dúvidas. Aí, vejam, eu não tenho uma... o que eu quero mostrar na semana que vem são os erros no momento da submissão. Por exemplo, como colocar o nome dos autores, como botar as identificações, uma série de coisas que as pessoas erram e muitas vezes a gente tem que negar, volta, e por isso que ele não sai mais rápido ainda, na verdade, porque é um problema na hora de entrar os dados. O que eu vou fazer com vocês na semana que vem é isso, mostrar como submeter e tirar dúvidas. Então, a gente começa com a submissão e vamos para dúvidas. Se vocês trouxerem trabalho de vocês, se precisar compartilhar a tela, discutir, apontar probleminhas, você compartilha a tela e a gente vai discutir o seu trabalho em tempo real aqui para ele sair prontinho. E o último dia, de novo, discutir trabalho, entender como é que as coisas funcionam e mandar bala, tá bom? Eu vou mandar, o Michel está pedindo o link, ele baixa para o meu computador, esse aqui não é no Google, né, Michel? Ele é aqui no Zoom, ele vai passar agora baixando isso, amanhã eu subo ele para a nuvem, ou provavelmente vai para o
o YouTube, alguma coisa assim, e eu mando por e-mail para vocês. Fica sossegado, vai chegar na mão de vocês, tá bom? Gente, eu queria agradecer demais, nós chegamos que eu vi aqui, 80 e tantas pessoas participando, foi fantástico, superou as expectativas enormemente, queria agradecer muito, espero que a gente consiga seguir aí para a próxima semana, para a gente continuar conversando, e assim, nós aqui somos, esqueçam aquela coisa da rigidez, parece que revista é sempre alguma coisa meio intocada, né? Assim, o editor não fala, não conta, não faz. Não, aqui a gente é para fazer acontecer, tá? Com toda a ética, com toda a moral, com toda a qualidade, mas a gente está aqui para ajudar dentro desse processo de transformar a ciência dentro desse país, tá? Faz parte do nosso propósito. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Um grande abraço para vocês e nos vemos na semana que vem. Até mais.